E aí, Henrique, sumiu? Irmão, eu não sei se. Aí pro irmão, eu não sei se foi aí, se foi aqui. A Caiu, live travou. caiu primeiro aí, você travou, aí eu vi alguns comentários subindo ainda, e aí depois caiu aqui também. Nossa, eu Aí fui eu aqui para acabei. responder o irmão Rony, que ia ser o próximo que entrar na live para poder fazer a pergunta pro irmão. E aí a live travou e aí eu fui obrigado a iniciar outra, mas não tem problema. Depois eu vou ver se eu consigo recuperar a outra parte, tá? E eu fiquei com dó do outro irmão, né? O outro irmão, ele tava perguntando, nem se o irmão conseguiu responder ele. Essas lives não ficam gravadas? Não ficam hospedadas na plataforma? É que assim, quando você faz a live pelo Instagram, quando termina a live, aí tem a opção de você salvar a live, né? Aí vai automaticamente lá pro seu feed, lá bonitinho. Eu não sei como é que funciona quando a live trava e cai. Eu não sei como que funciona. Um exemplo, a do Simão já tava dando quase 3 horas, 2h40 ali. Quando o Simão foi se despedir, a live caiu. Só que aí lá me deu a opção de poder salvar a live e tal, e aí, assim foi feito, né? Bom, o irmão conseguiu responder, o irmão, né, Eu acho que na sim. outra parte. Ô, Rony, aproveita essa oportunidade agora. Esse tem um irmão aqui, Maurício Safá, que admira muito seu trabalho no YouTube ali. E ele ficou muito feliz quando soube que o irmão ia aparecer aqui, né, no Instagram com a gente para fazer uma live. E ele vai entrar aqui para te fazer uma pergunta de acho que é de Bíblia, alguma tradução de Bíblia, alguma coisa assim. Vou mandar o convite para você aí, Rony. Rony, entra aí. Não caia de novo, pelo amor de Deus. Amém, irmã Viviane Cruz. Deus abençoe, viu? Manda um beijão aí pro... Manda beijão não, né? Manda um abraço aí pro Edmilson. Ao Rony. Opa, pegou meu violão lá. Oi, Rony. Beleza? Oi, irmão. Aquele ali foi muito movimento de oração, viu? Responde o Rony, que eu só vou aqui pegar uma água aqui, tá? Vai lá. Fala aí, Rony. Qual a pergunta? Paz e paz, irmão Josafá. Um prazer conversar com o irmão aí. Prazer é meu, querido. Maravilha. O que o irmão disse sobre estudar a Bíblia, né, trecho a trecho, sem seguir uma linha teológica, certo? Exato. Eu gostaria de saber como é que o irmão consegue essa linha de raciocínio sem seguir uma linha teológica. Porque eu, nos estudos que eu faço, eu não tenho a mesma dicção para seguir um estudo bíblico sem ter uma linha teológica por trás instruindo. Eu gostaria de saber como é que o irmão faz, os recursos que o irmão tem. Eu usei Bíblias, né? Tinha 3 Bíblias que eu estava acompanhando elas, o dicionário, e estudando com muito cuidado e oração, né? Pedindo a Deus o Espírito Santo para te ajudar, para te auxiliar. Eu estou aqui, eu trabalho você poder se aprofundar um pouco mais em outro tipo de estudo, que seja teológico, porque isso vai te dar uma chance maior. Você vai ter mais condição para poder você identificar algum tipo de problema que possa aparecer por ali no caminho e você ter a chance de se desviar, né? Porque senão você está totalmente entregue. Você está entregue na teologia, você vai ser levado por aquilo ali. Então, você pelo menos vai conhecer o terreno quando você ler a Bíblia. Ler. Você não precisa nem... vamos pôr. Você tem a dificuldade de fazer estudo? Leia a Bíblia, mas não leia isolado. Não é ler o livro, eu vou ler Romanos, agora eu vou ler Efésios. Você não vai entender a Bíblia. Tá? Você não vai entender, você vai ter dificuldade para poder entender a Bíblia. Você tem que ir lá do começo, porque essa leitura, principalmente feita em cima ali da lei de Moisés, o Velho Testamento todo, eles vão te dar uma potencializada. É como se jogasse luz no Novo Testamento, para você entender o Evangelho, as cartas, tudo começa a fazer sentido depois. Tudo começa a se encaixar
encaixar e falar, rapaz, aqui faz sentido, olha, aqui tá fazendo sentido, aqui vai, porque você tem a base que tá lá atrás. É só parar para pensar, gente, é um raciocínio lógico, óbvio, ó. Tudo aconteceu baseado na lei. Você quer conhecer a Escritura? Conheça a lei. Não, eu não estou dizendo que você tem que seguir a lei, eu não estou falando isso, não vou falar hoje da palavra, não. É para entender a Escritura, entender a lei acabou, não vale mais nada, não é código para gente, nada disso. Eu estou falando para você entender as Escrituras e o Novo Testamento, principalmente, você tem que entender a lei, porque é o ambiente deles, ó. Tudo aconteceu dentro daquele ambiente da lei, tudo, as falas que eles fizeram, né, as coisas que falaram, o que Deus disse para eles, né, a cobrança que Deus lá fazia, tudo baseado na lei. Tudo ali dentro da lei. Então, por isso que eu falo, leia lá de trás, você vai ter condições aí de fazer um estudo teológico, que é óbvio que vocês têm que fazer, que vocês vão encontrar professores, gente mais bem gabaritada para poder ensinar, mas você não vai estar cru, você não vai estar, sabe, chega lá sem nada, você tem uma base mínima ali para você conseguir identificar algum tipo de vício que possa ter em uma dessas linhas de teologia ou desse ensino de um professor que pode estar te ensinando. Ô, Rony. Certo, irmão, entendi. Então, o irmão instrui a iniciar a leitura, né, Gênesis e seguindo os livros. Isso. Bem tranquilo, com pressa, orando antes, ora a Deus, tá? E vai, gente, isso é um dos pontos fundamentais da reforma. A reforma mesmo. Não estou falando de Calvino e de Arminio. Reforma, lá em Lutero, tá? Ele defendia, foi colocado ali para que eles pudessem ter o livre exame. Não significa interpretação. A Bíblia, acho que está lá em Pedro que fala que as Escrituras não é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, se não me engano. Isso. Ela não é de particular interpretação, ou seja, não é cada um tem a sua interpretação. Não. A Bíblia, ela tem uma mensagem. Cada livro tem uma mensagem que ela quer, não é de dupla interpretação a mensagem. Esse livro está querendo dizer isso. É isso que falar. Esse livro, a mensagem dele é essa. Ele está dizendo isso. É isso. Ou seja, não é você pega o livro e dá a interpretação que você quiser. Está errado. Tá? Isso fazem muito aí em algumas igrejas aí. Certo, entendi. Mas de início é isso mesmo, né? Era a minha maior dúvida era isso mesmo, né? Sobre as entrelinhas, né? Eu até disse pro irmão Henrique que na minha vida, decisões que eu tomei, o irmão foi uma peça muito chave na minha vida, nas decisões que eu tomei, né? Tanto quanto ao meu desligamento, né? Foi assistindo as lives do irmão. Então fica também o meu agradecimento ao irmão. Conheci o Evangelho, né? Quando eu comecei a entender, né, que eu comecei a ter uma dúvida, né, eu caí num canal de um irmão crítico, né? Hoje tá bem pra lá, bem pra cá. O meu irmão Henrique sabe de quem eu tô falando. Sei não. Atrapalhada ali. Tá meio atrapalhada ali. Não é o parte do pão. Enfim. Então, eu vim até conhecer o canal do seu canal. Aí eu comecei a comparar. A princípio eu assistia para mim querer te criticar, mas depois foi ao contrário. É básico, isso é todo mundo lá. Depois eu comecei a fazer os comparativos bíblicos e cheguei à conclusão, ao conhecimento do Evangelho. Então, fica o meu agradecimento, louvo a Deus pela vida do irmão, peço a Deus que guarde o irmão, ilumine sua família, e é isso aí, meu irmão, tamo junto. Rony, Deus abençoe você, irmãozão, viu? Um abraço. Um abraço. Tamo junto, Rony, obrigado. Tamo junto, irmão Henrique, Deus abençoe. Henrique. Irmão Josafá, o Rony, ele, quando soube que o irmão ia vir pra live, ele ficou muito feliz. Ele falou, irmão, um dia eu queria poder conversar com o irmão, assim e tal. Eu falei, irmão,
fica tranquilo, a gente vai tentar trazer ele para lá e vai conversar com a assessoria, vai fazer o que tiver que fazer aí. E eu, na verdade, eu vou ser muito sincero, eu achei que não ia dar certo essa live, que o irmão não ia aceitar, não porque o irmão era assim, mas por tudo que está acontecendo no momento, né? Eu falei, o irmão Josafá não vai querer fazer uma live com a gente, né? Por conta de comentários e tal. Mas aí quando eu fiz o convite e o irmão aceitou ali de primeira, não pensou duas vezes, eu falei, não, eu tenho que trazer. Aí eu avisei pro Rony. Tem um grupo que a gente tem um monte de ex-CCB ali, e tem alguns CCBanos também. A gente falou, eu mandei lá o banner bonitinho, a galera ficou bem contente. Eles estavam até na live aqui, inclusive. Irmão Josafá, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que é válido responder essa pergunta. O irmão pretende abrir uma igreja ou pretende frequentar alguma igreja física ali? Não, abrir não, eu não pretendo. Frequentar uma igreja sim, né? A gente está com a minha esposa, a gente está já faz tempo procurando, olhando algum lugar, até para poder dar assistência melhor para minha família também, né? Os meus filhos também. Então não tem nada contra, eu não sou a favor de estar desigrejado, tá? Não digo que essas pessoas estão perdidas também, né? Isso seria um radicalismo, mas eu digo que não é saudável, não é bom você ficar só, tá? A Bíblia fala de comunidade, ela fala que as pessoas é bom que estejam em comunidade. Então, ninguém sozinho é igreja, tá? E, gente, eu combato isso desde 2011, tá? 2011 eu combatia quando eu via aqueles camaradas com a camisa, tinha lá uns desigrejados que colocou, eu sou igreja. Um absurdo, você não é igreja, ninguém é igreja. Você pode ser parte da igreja, né? Ninguém é igreja sozinho. Igreja não é um indivíduo, igreja é o corpo. Quem que é o corpo? Ninguém. O corpo é a igreja toda, né? Da qual Cristo é a cabeça, tá? Então, nada contra, porque é até bom essas perguntas, quando o Josafá é desigrejado. É um insulto que vocês fazem a mim, eu nunca falei isso. As pessoas concluem as coisas. Você está falando uma coisa com base em um determinado assunto, e as pessoas inventam, concluem um monte de negócio e saem espalhando por aí, como se fosse fato. Pior que espalham como se eu tivesse dito aquilo, como se eu tivesse declarado aquilo. Isso é um absurdo. A pessoa vê eu fazendo a crítica, aí ele fica pensando, é desigrejado. Aí ele fala pro outro, o Josafá é desigrejado. Aí o outro fala pro outro, o Josafá disse que agora é desigrejado. Aí o outro fala pro outro, o Josafá disse que agora o desigrejado é o correto. Eles vão, sabe, o negócio vai virando uma bola. Meu Deus, eu nunca disse isso. Nunca disse isso. Mas eu já tô acostumado, por isso que eu tô rindo. Tô acostumado lá no meu canal, lá, rapaz. Faço vídeo lá, dá 300, 400 comentários lá. Comentário, hein? Dá pra responder tudo, irmão? Dá não, né? Antigamente eu respondia tudo, tudo. Agora eu não consigo mais, né? Não tem como, né? Irmão, tem uma pergunta aqui que envolve a conferência, tá? O irmão foi comunicado quantos dias que não aconteceu a conferência ainda, né? Estão perguntando se o irmão foi comunicado quantos dias antes que o irmão não ia mais se envolver na parte ali de palestrar e tal. Acho que é isso a pergunta. Agora, o vídeo que eu fiz no dia lá foi o dia que eu fui comunicado. Bem assim em cima, né? Fui comunicado agora. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o meu canal. Eu tenho a data exata do dia. Eu tenho a data exata do dia aqui. Foi 7 dias atrás. 7 dias atrás. Espera aí que eu vou pegar aqui a data. Foi no dia 6 de novembro. 6 de novembro? Dia 6 de novembro. A conferência começa amanhã. Foi bem em cima. E eu fui só comunicado que não era para ir mais. Eu estava combatendo o extremismo, isso é claro. Criaram depois uma narrativa que era por causa de um monte de outras coisas, e pior que quando trouxeram esses monte de outros fatores, eles já estavam em andamento faz tempo, eles já sabiam, né? Mas a questão é o seguinte, né? Como você tocou nesse assunto, e esse assunto vai puxar explicações, e eu vou ter que dar, não é porque eu estou falando de ninguém.
Quando eu fui comunicado por um áudio que eu não concordei com aquele áudio, mas eu não sou uma pessoa, eu não queria ficar dando resposta para uma briga, eu simplesmente respondi, tá ok, joia, Deus abençoa, eu só vou fazer um vídeo para comunicar ao público que eu não vou mais, ponto final. E eu fiz o vídeo, sem falar muita coisa, né? Eu não queria estragar o evento deles, eu não queria dizer, eu tive que fazer um comunicado porque muita gente comprou o ingresso porque queria me ver lá. Então eu não posso simplesmente não falar nada e de repente eu não apareço lá. Então eu fiz o vídeo eu não falei nada, não fiz comentário sobre ninguém, sobre assunto nenhum, por mais que eu não concordava, só falei que eu não estava indo, que eu fui desligado, né? E pronto. Né? Eu acho que eu falei e por conta das minhas críticas, algum motivo tinha que ter para poder falar ali. Olha, eu fiz algumas críticas, eu acho que foi esse o motivo que me desligaram. Não, eu comentei, me mandaram um áudio dizendo que foi porque eu generalizei, eu não generalizei nada, e vocês sabem, pode olhar os vídeos. Foi isso que eu falei. Fiquei na minha. Por mais que eu poderia ter me defendido, fiquei na minha. Passou alguns dias, acho que foi ontem, ou anteontem, né? Uma das pessoas que está ali organizando, mais o Fernando, fizeram uma live, aí falaram um monte de bobagens que não são verdades, tá? Falaram um monte de coisas que não eram verdadeiras, e aí eu tive que me defender. Aí tem gente que fala, o Josafá, ele é agressivo, ele é tal. Eu só me defendi, eu estava quieto, não fiz nada, não falei nada, eu fui excluído e eu fiquei na minha, bonzinho, quietinho lá, nem quis tocar mais no assunto, nem queria tocar mais no assunto. Mas chegando perto do evento, as pessoas fizeram uma live para falar de mim. Foi 80% falando de mim. E vocês já me conhecem. Eu acredito que vocês já me conhecem. E eu acho que eles vão perceber. Eu vou me defender. Eu vou falar. Não são verdadeiras. Inclusive, essa live aqui é boa, que eu falei um monte de coisa aqui, explicando fatos que colocaram lá que não eram verdadeiros. Que eu me intitulei pastor. Esse auto é quando eu me autodeclaro. Eu me imponho mentira, como eu já contei aqui e expliquei como é que foi. Né? A gente escolheu ele porque ele fez batismo, não sei na onde. Eu tinha feito batismo, eles viram que eu coloquei no vídeo em agosto. Que desculpa é essa que falou que foi agora, em 15 dias que eu mudei? Olha só as desculpas. Que ele agora, ele atende culto online, que ele está ensinando as pessoas a não procurar igreja nenhuma. Nunca falei isso. Mentira também. Então, eu tive que me defender, ok? Então, foi feito o comunicado agora, né? Foi agora que eu falei a data, dia 6 de novembro, que eu não fosse mais, porque eu combati os excessos, eu deixei isso claro nas minhas lives, tá? As pessoas extremistas, e eu não poderia me calar, e eu não vou me calar. Isso aqui é mais um ponto importante para falar para vocês, como o meu trabalho, eu não estou por ter fama, por ter visualização, porque se fosse essa intenção, teria ficado quietinho, ia para a conferência, ia estar lá, né, como uma pessoa bem-vinda, ia estar lá no meio, mas esse não é meu propósito, ok? Sei muito bem o que eu fiz. Se eu faria de novo, olha uma pergunta boa para fazer, você faria de novo? Faria tudo de novo, porque eu não fiz nada de errado. E o que eu fiz pela minha consciência. Eu não ia ficar em paz porque eu estava me sentindo cúmplice. Eu estava me sentindo cúmplice disso, pessoas se tornando extremistas religiosas, né? E por conta de indicação minha, tá? Indicação minha. Então, sim, eu faria de novo porque eu não fiz nada de errado. Aqui tem um comentário do Everson. Isso não é verdade, Everson. Josafá, eu te acompanho há um ano só. Há um ano só. Deixa eu ver se foi isso que ele falou mesmo. Eu posso estar errado. Há um ano só. Mas já vi você falando diversas vezes que era calvinista. Mentira. Eu falei uma única vez, como eu já expliquei aqui na live. Uma única vez. Você não vai ver nunca mais. Foi numa live onde eu fiz para tratar o extremismo da CB que eu resolvi dizer que eu era calvinista. Eu nunca disse que eu era calvinista. Aliás, eu nunca vi ninguém dizendo isso que você falou agora. Você é o primeiro. Eu sempre disse, não sou calvinista, não sou arminiano. Posso me aliar um pouco mais com o calvinismo, porque eu estava indicando pessoas para o calvinismo, tá? Simples assim, eu nunca falei que eu era calvinista. É o Everson?
Acho que foi, deixa eu ver aqui. Aqui eu não sei mexer nisso aqui direito. Aqui, ó, tô voltando aqui. É Everson, Everson.bib. Eu nunca falei isso, Everson. Você tá mentindo, cara. Desculpa aí, tá? Eu sei que você quer defender a sua aí, tá? Mas eu nunca falei isso, né? Nem os que me atacaram tiveram coragem de falar isso, porque sabe que eu nunca falei. Eu falei uma única vez e teve um motivo para falar isso. E o motivo foi justamente para combater os extremistas, tá? Foi uma live, uma dessas últimas que eu fiz, né, que estava eu e o Fernando, e eu ainda disse isso, ó, vou falar hoje que eu sou calvinista, né, para poder dizer que eu estou fazendo essa crítica dentro de casa, porque eu me inseri dentro da casa quando eu falo isso, porque existe um excesso e ele tem que parar. Foi isso. Mas fora isso, meu filho, você nunca vai ver eu falando isso aí. E se eu tivesse dito, olha aqui, você acha que teria algum problema de eu falar, eu falei e eu estava errado? Eu falo com tranquilidade. Então, se eu estou falando aqui, eu estou falando, pode acreditar no que eu nunca falei isso, e eu estou falando isso aqui como uma pessoa que tem um monte de canal, e qualquer um poderia ir lá buscar agora e falar, rapaz, tá mentindo, olha aqui. Você acha que eu ia mentir para você? Obviamente que não. Então você pode ir tranquilo lá e observar que essa sua informação que você trouxe não é verdadeira. Certo. Muito bom. É bom esclarecer esse tipo de coisa, né, irmão? Porque depois, como eu já falei no início da outra live, as pessoas podem pegar trechos dessa live aqui e distorcer, enfim, é uma coisa muito horrível, né? Então, eu não entendi também a colocação do nosso irmão Everson, né? Mas é válido, né? Também. Irmão Josafá, o irmão trouxe para o seu canal o pastor, eu esqueci o nome dele, Walter, né? Walter Reggiani. O Walter Reggiani, em suas lives no seu canal e alguns debates que ele participou, ele se apresentou no início das suas falas como um calvinista. Na outra live, o irmão falou que ele é um calvinista sincero, sincerão ali e tal. Mas a gente percebe um certo excesso nele. Essa pergunta é particular minha agora. O irmão acredita que toda, não vou dizer crença, mas toda teologia calvinista se baseia num camarada exclusivista, assim, soberano, como o Walter? Ou o irmão acredita realmente que existe, fora o Gran Conato, tá? Que existe calvinistas que são tranquilos e que dá para ter uma boa convivência com eles? Porque o que a galera tá imaginando? Que o irmão pegou todos os calvinistas, colocou dentro de um balaio só, e calvinismo é isso, e a gente não aceita mais calvinismo. E como é que o irmão vê essa situação? Dá para diferenciar? Não dá? É tudo a mesma coisa? Não é? Essa pergunta eu acho que eu já respondi mais ou menos ela aqui, acho que na outra live que caiu, né? A diferença do calvinista e do calvinista extremista, né? Outro ponto que você colocou é se dá para conviver. Bom, a convivência é algo, né? É uma questão social e humana. A pessoa pode proferir a maior heresia do mundo e mesmo assim ser uma pessoa agradável de se conviver com ela. A gente só tem que entender, diferenciar as ideias das pessoas, né? Ou seja, um camarada esquerdista pode conviver com um camarada de direita quando eles entendem que a divergência deles está apenas no campo das ideias. Tá? Então, o problema é o extremista que coloca isso nas emoções. Ele permite que esse tipo de raciocínio dele comece a controlá-lo. Então, quando começa a controlar ele, significa que ele está sendo levado por emoção, né? Aí já é complicado. É óbvio que o calvinista é um cristão. Primeira coisa que eu já falei para vocês. A teologia não é evangelho. Eu falei isso um bom tempo atrás e o Gran Conato reforçando isso. Ele fez um vídeo lá com desenho. Foi assim fantástico para poder explicar para as pessoas que a teologia ela se põe a explicar como que acontece a salvação, como que acontece o evangelho, né? Ela não é propriamente o evangelho. É isso. Agora, quanto ao calvinista extremista, o calvinista extremista, tá? Eu já até adianto dizendo aqui, ó, eu combato calvinistas extremistas e eu já não consigo mais me colocar como um calvinista.
por conta dessa confusão toda, eu me coloquei a ler e estudar. Como teve um comentário que falou aqui, o Josafá errou porque ele não foi profundamente correto. Você está certo, eu errei mesmo por eu não ter ido profundamente estudar, tal, para poder entender um pouco mais. Agora que eu estou fazendo isso para poder entender o extremismo, eu também estou entendendo que eu não coaduno bem com a crença calvinista, né? Porque eu acredito, um chute meu, a maioria dos calvinistas sequer sabem o que é ser calvinista, ou seja, leram as Institutas ou leram as outras coisas. Eles lêem trabalhos que partem das Institutas, porque alguns falam, mas as Institutas não é calvinismo. Bom, se Calvino não é calvinismo, né, aí já fica complicado. Então, voltando aqui, ó, o extremista, agora que eu estou estudando, a gente começa a entender um pouco. O extremista, ele é nada mais e nada menos do que o calvinista sincero. É o calvinista que tem coragem de dizer o que as Institutas concluem. O calvinista, ele tem coragem de falar o que está nas Institutas, né? O moderado já não tem coragem. Aí, ou ele não tem coragem, ou ele vai alegar que nem tudo que está lá ele acredita. Aí ele vai falar, eu vou dar exemplo, eu não acredito nos decretos de Deus, que é um dos pontos mais pesados para mim que tem ali nas Institutas. Se ele falar que ele não acredita nos decretos, ele é um dominó, ele vai derrubar o resto, tá? Porque se você não acredita que Deus decretou todas as coisas, então ele também não decretou os eleitos, ou seja, a eleição. Deus decreta a eleição, ele escolhe quem ele quer. Aí você também complica, porque a expiação também já não é mais limitada, né? Então uma coisa vai acabar amarrando e puxando as outras. Então, agora que eu estou começando a estudar, né, eu também já não estou conseguindo me identificar mais com o calvinismo. Quando eu disse eu me identificava mais com o calvinismo, eu estava partindo do pressuposto do discurso dos nossos irmãos calvinistas, que eu confio como cristão, e eu falava, o que ele está falando ele está correto, então eu acho que eu concordo mais com ele. Tá? Agora eu vou dar exemplo para quem está aqui assistindo agora. Tá? Por que eu estou começando a estudar? Para poder entender o extremismo, para combater o extremismo, eu já estou começando a me afastar. Exemplo, eu vou dizer aqui para vocês. Olha só, Deus obriga, eu estou lendo aqui, ó, a Instituta, volume 1, 18.2. Deus obriga os réprobos à desobediência. Deus obriga os réprobos à desobediência. Até o assassinato, né? No caso ali, as barbaridades que possam acontecer, tudo isso parte, obviamente, do desejo do homem. Mas, segundo as Institutas, esse desejo foi Deus que colocou no coração do homem. E vários outros absurdos que, quando você vai lendo aqui, fala, rapaz, eu não posso acreditar nisso aqui. Né? Eu sei que o calvinista vai tentar achar uma explicação, ele vai dar um pulo ali do gato, mas para mim isso não coaduna com o evangelho que eu leio, a grosso modo. A Bíblia, quando eu pego aqui e vou ler ela, né, ela não vai me transformar num calvinista. Por quê? O evangelho que me aponta lá é totalmente diferente desse. Para concluir, para as pessoas que estão me ouvindo, para você concluir, eu vou tentar reduzir aqui o calvinismo, tipo assim, numa conclusão. Então o que é? É isso aqui, ó. O calvinismo ensina isso aqui. Aí se eu estiver falando alguma coisa errada, tiver alguém que quiser corrigir, normal, você pode corrigir. Mas é o que eu entendi, ainda que eu não terminei de ler tudo, mas o que eu já estou estudando, só na parte do decreto, eu já entendo isso aqui. O calvinismo é o seguinte, ele diz que não tinha nada, Deus criou tudo, decretou tudo, a queda do homem, o mal, tudo, ele decretou tudo, para ele poder ir lá mostrar que ele é amoroso e quanto que ele é grande e soberano para que ele fosse cheio de glória. Ou seja, Deus cria o caos, ele apresenta o caos e ele vem dar a solução do caos para dizer que ele é bom. Para mim é um absurdo, para mim não passa. Aí é uma palavra. Nessa história eu vejo Deus como um sádico. O camarada que criou tudo, a gente não passa de um boneco. Aí você pode me fazer perguntar, mas então qual é a conclusão que você fala do evangelho bíblico? O evangelho bíblico me mostra o seguinte: Deus criou tudo com beleza e com perfeição. O homem se corrompe por si só, pelo livre-arbítrio que Deus deu a ele,
Alguns falam, mas o livre-arbítrio, aí está a glória de Deus. Ele é tão glorioso que ele quis deixar que o homem fosse dono de si mesmo e escolhesse ele por amor. Me escolhesse, como eu sendo Deus. Então, a Bíblia fala que Deus cria o mundo, a sua beleza e a sua majestade, faz tudo belo e perfeito, coloca o homem cai em ruína e desgraça, e Deus vem resgatar o homem da sua queda, ou seja, Deus vem consertar o que o homem fez de errado. Como a gente vai ver em diversas passagens bíblicas, eu vou tentar citar uma aqui que eu não esquecer, que está lá em Romanos, por conta de um homem veio o pecado do mundo, a desobediência e o pecado, e por conta de um homem veio a obediência e a salvação. Ou seja, o homem caiu, Deus veio levantá-lo. Então, essa é a minha conclusão mais ou menos de tudo isso, tá? Que por isso que eu falo, eu não consigo acreditar nessa linha calvinista. Agora, em suma, para poder resumir aqui o que eu acabei de falar disso tudo, dentro da pergunta que o nosso irmão acabou de fazer, é que é óbvio que você pode ser um cristão saudável dentro de uma igreja calvinista, como dentro de uma igreja arminiana, porque calvinismo não é evangelho, arminiano não é evangelho. Agora, se você for uma pessoa muito preocupada em querer saber mais, em querer ser mais correto, em querer estar mais alinhado com o que você, e você for começar a estudar, aí eu acredito que isso pode te causar algum incômodo em algum momento. Em algum momento você pode achar que não está... Em algum momento da pregação, né, que alguém pode dizer alguma coisa que acaba saindo algo que a teologia calvinista prega, né, que o homem, Deus já decretou mesmo, e vai ser assim. Pode ser que saia isso, pode ser que te incomoda. Então, isso pode criar um incômodo, mas não que Deus não vá salvar calvinista ou não vá salvar arminiano. Esses são os extremismos. Que o irmão combate, né? No caso do irmão Josafá, o irmão pretende levar para o seu canal, para poder fazer uma live, um pastor, um líder que seja armeniano? Como é que não entendi? Pergunta. Porque o irmão levou o pastor Walter para o seu canal para fazer uma live, né? E o pastor Walter é calvinista, ele comete alguns excessos ao nível, não sei se foi isso que escreveram, escreveram o seguinte, que ele disse em uma das lives, ele disse que armeniano é inimigo de Deus. Isso confere? Falou. Tá vendo, cara? Como é que pode, gente? E todo mundo acha que isso é normal. Inimigo de Deus, gente. Como assim? Inimigo de Deus? Só porque o cara entende diferente. Não tá na Bíblia aquilo. Ele entende diferente sobre livre-arbítrio e outras coisas, mas ele entende diferente. O homem já achou que ele é inimigo de Deus, como se algo fosse... Isso fosse algo claríssimo. E eu sabendo, e deliberadamente eu vou combater isso, sabendo que é o correto, mas eu quero. Aí sim, sou inimigo de Deus. Você está fazendo isso de caso pensado. Agora o coitado está lá, servindo a Jesus, levando o evangelho na praça. Aquele irmão que vai lá para a praça de terninho, a gravatinha aqui, aquela pessoa simples, aquele terno, com aquelas ombreonas, e o coitado tá suando com aquela caixa de som. Jesus te ama! Jesus está na sua vida! Ele mete o pau na coitada que está passando de calça comprida, né? Eles fazem umas barbaridades. Mas parece que aquele homem está fazendo isso, por quê? Não está ganhando nada. Ele creu na Bíblia, na mensagem. Lá falou para ele em algum lugar que ele tinha que ir, levar a mensagem do evangelho. Aquele homem creu, rapaz. Como é que eu posso dizer que aquele homem não vai para o céu por causa de algum detalhe? Gente, a fé vai agir dentro do coração de cada pessoa e muitas das vezes ela vai estar trabalhando junto com a cultura que aquela pessoa tem, com o jeito que ela entende de vida. Ou seja, não é só a fé, é a fé mais o ambiente de vida, o modo dele, o jeito dele agir, o temperamento da pessoa. Mas Deus, ele vê a fé. Ele olha lá e fala assim: você creu que o meu filho morreu no seu lugar na cruz para te salvar? E você fala: crie. Está salvo, irmão. É isso que a Bíblia ensina. Interessante. Irmão, há alguns minutos atrás, o irmão falou que existe a pessoa que se titula calvinista ali e tal, de 5 pontos,
Tem o que é sincerão, como o caso do Walter, mas na outra live eu perguntei pro irmão se tinha algum pregador, algum pastor reformado de linha calvinista que o irmão admirava ali e tal. O irmão falou do Granconato. O Granconato é um dos poucos pastores calvinistas, pelo menos que eu conheço, que eu sei, né? Que ele sim considera arminianos como irmãos. Ele não leva pelo lado ofensivo essa questão de você pensar diferente pela questão da teologia e tal. No caso, então, o pastor Granconato não seria assim sincero? Ou ele está omitindo? No caso, o irmão vê que ele está como se estivesse omitindo o que realmente o calvinismo é? Não, o Granconato entende o evangelho de uma forma diferente, que é isso que propõe a linha teológica, entendeu? O problema são pessoas que acreditam que essa linha teológica, ela está totalmente ligada à sua salvação. Você tem que entender exatamente como ele, né? Quando eu falo sobre o calvinista extremista, é aquele que adota o evangelho numa linha calvinista e ele diz o que ele acredita. Ele diz o que ele acredita. Ele acredita que Deus já decretou tudo, até mesmo o mal. Tá? Isso estando errado ou certo, isso não é evangelho. A pessoa não é condenada e não é certa. É óbvio que causa um choque em muita gente, pode causar um espanto em muita gente, mas o Granconato entendeu que a pessoa acreditando nisso como ele acredita, ou o outro que não acredita nisso, está salvo pelo evangelho. Entendeu? Pelo evangelho. O extremista, né, ele só tem mais coragem de falar isso. O Granconato também acredita nisso. Ele acredita nisso, ele já fez, eu já assisti debate deles, eu acho, né? Posso estar errado, também não posso falar por ele, né? Pode ser que não, que tem alguma coisa ali, né? Mas isso não é exatamente o evangelho. Por isso que a pessoa ela pode se salvar pelo evangelho. A questão eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei lá atrás. É o camarada dizer que não é extremista e o que diz que é extremista. Aliás, o camarada ele não diz que é extremista. O extremista ele só é o calvinista sincero. Ele tem coragem de dizer o que a Instituta aponta para ele. Ele tem coragem de dizer. Ele lê aqui e fala, cara, é que ela está falando mesmo. O Deus colocou o mal no coração do homem e Deus decretou que ele vai lá e faça as barbaridades. Ele tem coragem de dizer isso, porque está apontando a Instituto. O outro não tem coragem de falar isso. Ele se esconde. Ele tem receio, tal, e tem alguns que querem eliminar esses pontos. Não, eu sou calvinista de 4 pontos, outro de 3 pontos, e assim vai. Mas quando você faz isso, é um dominó, você vai derrubando tudo. Porque se você for analisar realmente todas, é uma amarração. Por isso que foi puxando os 5 pontos, porque é uma amarração, até formar o ciclo, né? O ciclo que um vai dar no outro, tá? Então, eu não sei se eu consegui te responder, tá? O camarada entende como funciona o evangelho diferente do outro, mas ao mesmo tempo ele sabe que aquilo não é necessário para a sua salvação, que eu acho que é isso que o Granconato até passou lá no vídeo dele. Muito bom. Irmão Josafá, há um evangelista aí no canal que ele afirmou com todas as sílabas, palavras e letras que... Ele estava até feliz. Eu vi um trecho da live que ele fez lá, e ele citou o seu nome lá, e eu percebi que no canal dele ele gosta muito de falar do irmão. E ele disse que o irmão perdeu o processo para CCB. O que o irmão tem a dizer sobre isso? São pessoas que vêm falar, ainda mais de outras pessoas, assunto delicado desse, sem ter informação para falar. Primeiro, eu não perdi processo nenhum para CCB. Eu ganhei os processos da CCB. Segundo, que o processo que está correndo lá é contra um membro da CCB que moveu contra mim. Existe uma diferença do ancião me processar para a instituição me processar. Os processos que a instituição moveu contra mim, que é o CNPJ do Brás, a igreja do Brás moveu, perdeu contra mim os 2 processos. Segundo ponto é que eu não perdi o processo para o ancião. Foram 3 decisões que teve no processo até agora. 2 foram ao meu favor e o último agora foi contrário. E eu agora estou recorrendo. Então o processo ainda não transitou o julgado e eu tenho uma chance muito grande de reverter. Isso,
os meus advogados, outros que eu consultei que viram, falaram, não, a sua chance é grande, simplesmente por questões lógicas. Ou seja, eu tenho duas decisões ao meu favor dentro da mesma questão. E a decisão que deu a favor dele é uma decisão muito duvidosa. É que eu não posso comentar, porque está lá meio que em sigilo. Mas eu gostaria até, se eu falasse aqui, todo mundo ia falar, nossa, mas por causa disso, por causa... para você... É só para vocês terem ideia. As duas decisões anteriores foi praticamente uma surra. Porque foi tão crassa assim que os desembargadores deram que essa última aí ficou até meio assim, meu Deus, mas por que deram essa decisão? Então a chance de eu reverter é grande, tá? E já demos entrada no recurso para que isso a gente possa recorrer ele em terceira instância. Então, como é que eu posso dizer? A análise jurídica que fizeram é que eu tenho um ponto, sim, muito grande de reverter isso aí. E se eu reverter, eu quero ver se os mesmos vão voltar a falar. Não vai desculpa aí que eu falei que você estava condenado e que você reverteu. Eles não vão falar, eles não vão vir. Como eu falei... Ele até falou lá na live dele lá que... Na verdade, dele não, né? Teve alguns comentários na live que eu comecei a dar uma olhadinha para ver o que o CCBN pensou daquilo que ele falou, né? E aí alguns falaram que Deus estava honrando, que Deus estava dando livramento, que você não perseguidor. E eu falei, gente, mas como é que o camarada tem coragem? Aí me mandaram um vídeo que ele estava chorando, ok? Ele estava chorando, pelo menos, ou fingiu, não sei, né? Dizendo que Deus tinha falado com ele, tipo do CCBN, sabe, Josafá? Deus tinha falado com ele para ele não criticar mais os críticos e não abrir a boca, ficar em paz, que Deus quer tomar conta para ele só pregar evangelho. Passou pouco tempo depois, ele me soltou essa daí, que você perdeu o processo para CCB, e aí colocou sua foto lá. Outras páginas aqui do Instagram, escrevendo lá o perseguidor da obra, enfim, sabe? Eu não consigo explicar, cara. Você é engraçado. Até o jeito que você conta as coisas é engraçado. Você tem cara. O jeito que você conta é muito engraçado. E é isso mesmo, ó. Ele fez um vídeo chorando, dizendo que Deus apareceu para ele, né? Apareceu para ele não falar mais do crítico. Só que aí, acho que 2 dias depois, saiu a notícia que eu coloquei no canal para dar, mesmo que seja contrário a mim, mas eu sou uma pessoa que, como eu dei as notícias dos processos a favor, eu vou dar a notícia do processo que foi contra mim. Eu não vou esconder. Fui lá e coloquei para as pessoas saberem. Mas ele não aguentou, porque a notícia foi tão boa que ele já esqueceu que Deus falou com ele. Deus apareceu na madrugada. Para você ver como não é Deus coisa nenhuma. Isso é até bom para vocês verem. Não é Deus. Gente, quem em sã consciência, se fosse realmente tocado por Deus, ele apareceu para você no seu quarto com uma luz lá em cima do teto e falado com você, você ia desobedecer a Deus? Nunca que você ia desobedecer a Deus. Ou seja, até porque uma cena dessa ia fazer o Josafá perder relevância na vida dele. Tudo, ou seja, é algo de tão impacto assim que você... Né? Mas isso é para vocês verem que não passa de encenação, e vão quebrar a cara, porque se Deus quiser, eu acredito que vai dar tudo certo, eu vou ganhar o processo de novo. E outra, né? Eles falaram, não, mas isso é Deus na nossa vida. Tá, e quando é que tá Deus então nos outros processos que são quase 8 que vocês perderam? Faz sentido, né? Como é que pode, né, cara? Você vê que o CCBN, tem CCBN que é tão fanático que ele tem a cara de pau de assimilar uma decisão processual que você pode ganhar ou pode perder, que é natural. Isso depende da lei do país, depende do judiciário, depende do advogado, depende de muita coisa. E Deus está ali só, sabe, observando. Eu quero ver se realmente Deus abençoar com o irmão conseguir reverter, né, essa situação aí, de vez ganhar essa... É porque são fases, né, irmão? São fases, essa questão do processo são fases, né? O irmão acho que ganhou 2 partes, né? É isso? Ganhou 2 partes, aí agora tem a terceira que o irmão lá, ele recorreu, e aí o irmão também pode recorrer também, né? Isso, é a quarta, agora é a quarta e última, né? Eu ganhei as 2, uma primeira e segunda, ele ganhou a terceira e agora vai pra quarta. Pô, tá 2-1. 2-1. Se você for contar. 2-1. Os outros processos o irmão ganhou todos, né? Passamos rasteira em tudo. Graças a Deus. Irmão, tem uma pergunta aqui, deixa eu terminar aqui, que diz o seguinte,
Olha a criatividade do povo, irmão. Henrique, pergunta para o irmão Josafá o que ele achou do vídeo que o Carlos Reinar fez da dancinha. Não sei, irmão, nem vi. Eu Você não não vejo viu essas o vídeo? O Carlos Reinar, um tempo atrás, fez um vídeo defendendo lá o herege do Elge, que falou que quem estuda a Bíblia é leproso. E no vídeo dele lá, ele colocou um... Ele falou que fez uma homenagem lá. Ele falou, eu fiz uma homenagem. Os críticos... tá. Eu vou falar. Eu vi lá. É uma bobagem. Ele falou um monte de bobagem. Ele deu vários tiros no pé. O Carlos Reinar, quando fez aquele vídeo, ele achou que nós só tínhamos um corte do vídeo, daquela parte. Aí ele falou que a gente fez vídeo sem saber do vídeo. Cara, eu tava com o vídeo todo. Eu peguei a parte que me importava. Eu não vou pegar a pregação toda, porque vocês sabem que as pregações da CB, os caras trocam de assunto. Quando você vai ver a pregação toda, ele falou de 15 coisas diferentes. Não tem nexo algum você ouvir tudo, porque as pregações lá não tem começo, nem fim. Eles vão trocando de assunto, né? Mas ele fez uns comentários fora de contexto, ele falou um monte de bobagem, e depois eu fiz uma live, eu trouxe a pregação toda, mostrei a pregação toda, que não alterou absolutamente nada que o homem falou, absolutamente nada. Ele mentiu, ele tentou dizer, não foi isso que ele quis dizer contra os ensinos ruins, os estudos de outras leis, não. Lá o cara está falando contra o estudo bíblico da Bíblia, não era teologia, não era psicologia. Exatamente. Então, o Reinar, sabe, é lamentável, né? É triste, né? Porque ele não se posiciona, né? Ele não tem uma robustez nem naquilo que ele fala. É terrível, né? É muito triste ver o quadro dele e de alguns aí. Teve uma pessoa que escreveu aqui no comentário que os prós críticos, porque olha que engraçado, existe um crítico nos críticos. Olha que engraçado, irmão. E tá tudo bem, desde que o camarada vai lá, e eu não ligo da pessoa vir aqui na minha página pegar um vídeo meu, e se ele conseguir me provar que eu tô falando besteira, que eu tô mentindo, ou que eu tô querendo enganar as pessoas, joia. Agora, é ruim pegar um corte, pegar uma fala fora de contexto, assim, né? E distorcer aquilo que a gente tá falando. Isso aí eu acho péssimo, horrível. E isso é típico de CCBN. O CCBN ama fazer isso. Por quê? Exato. Não tem argumento bíblico, não tem argumento teológico, não sabe como é que faz para poder defender a placa da igreja, aí prefere pegar lá, distorcer a fala do irmão. Eu tava vendo o canal desse evangelista, ele faz questão, ele pega seus vídeos lá, você falando lá, e coloca umas capas lá, coloca umas coisas que você fala, gente, mas da onde esse homem tirou toda essa raiva, né, contra o irmão Josafá, né? E aí é aquele camarada que você abre uma live lá, e de vez em quando eu vi que você abre umas lives e deixa o CCBN entrar para poder questionar, para poder perguntar, isso é importante. E ele não entra lá, né, irmão? Né, eles não entram, nenhum desses tem coragem de entrar, eles não entram. Aquele irmão do Arca CCB desapareceu, nunca mais vi, sumiu. É complicado, né? Mas eu tenho algumas ideias porque ele desapareceu, mas não posso comentar agora. Tá jóia. Irmão Josafá, essa pergunta aqui eu acredito que seja a mais polêmica. E eu espero que o irmão entenda que essa pergunta aqui fizeram e eu vou fazer. Se o irmão não quiser responder também, tá tudo jóia também. Henrique, pergunta para o irmão Josafá como que vai ficar a relação entre ele e o Fernando do Caminho de Damasco após o irmão Josafá não participar da conferência. Bom, a questão da minha não participação da conferência, eu acredito que não tem nada a ver com o Fernando. Não tem nada a ver com o Fernando, né? A relação com o Fernando é normal, essa aqui, mas eu discordo dele teologicamente, ele não concorda com nada com o que eu falo, ele já falou isso, e eu não concordo com ele, ponto final. Né? E assim, a gente vai seguir assim, né? Ele falou umas coisas lá que eu rebati, que não são verdadeiros, né? Que eu acredito que ele erra quando ele fala que ele é sola escritura, mas ele pega as regras da igreja dele,
para poder julgar as outras pessoas de fora. Ou seja, uma coisa é você falar, eu acredito que isso não é certo, ou eu aprendi na minha igreja que isso não pode. Outra coisa é você dizer que a Bíblia está dizendo, olha, você não pode fazer isso, ou você não tem autoridade para fazer tal coisa, e isso não está na Bíblia. Mas as pessoas usam aquilo que eles aprendem na vertente teológica ou dentro da agremiação que ele frequenta, e ele faz daquilo uma regra geral para todo mundo que está fora. Você pode até falar que você não concorda, mas lembra de falar, olha, eu aprendi na minha igreja que isso não é certo, eu não concordo com isso. Joia, eu não tenho nem o que questionar. Agora, fazer do que se aprendeu lá uma regra universal, para quem está fora, aí não. Aí está errado, né? Exemplo, vou dar exemplo aqui para não ficar vago, né? Ele disse que não pode estudar a Bíblia. Não pode estudar a Bíblia? Não pode. Você tem que estudar a Bíblia com alguém do seu lado para poder te orientar, para poder... Isso está na Bíblia em algum lugar? Não está. Aprendeu na onde? Provavelmente dentro da instituição dele? Sim. Isso não está na Bíblia. Isso é anti-reforma, né? Lutero é uma das pautas dele, era que ele defendia o livre exame das escrituras. Volto a reforçar aqui, para que não cortem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a escritura é de particular interpretação, como está escrito na Bíblia. Ela não é de particular interpretação. Cada texto bíblico está querendo te dizer uma coisa, tem uma mensagem no texto. É igual ao livro. O livro, ele já tem uma proposta. Ele já quer te dizer uma coisa. E aí você vai fazer o estudo daquilo. Você vai estudar a Bíblia, depois você vai fazer a teologia, que é para você saber interpretar melhor. Aí você vai entender a fazer a interpretação da mensagem e também fazer a interpretação, como é que pode dizer, a parte que fala, a hermenêutica, né? Para você fazer a aplicação, a exegese, a hermenêutica, para você fazer a aplicação para os dias de hoje. Mas você afirmar coisa que não está na Escritura é complicado, né? Outra coisa, né? Às vezes fala que quando você vai questioná-los ou questionar alguma coisa, fala, não, porque você não estudou ainda, você não sabe, e você tem que estudar para você fazer esse tipo de coisa, para você falar. Mas peraí, se a própria Escritura, Paulo fala que Timóteo, desde da sua meninice, desde a sua criança, ele já sabia as Sagradas Escrituras, ou seja, ele já está apontando, o Evangelho não é esse bicho de 7 cabeças. Evangelho, não estou falando de teologia. Evangelho. E aí você vai falar que o camarada não pode abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer estudo de carreirinha. Não, por quê? Porque esse negócio que você tem que ter alguém ali do seu lado. Então, essa é uma das divergências que eu tive com ele. Tem que estudar a Bíblia, sim, né? Pode estudar sim, porque não existe nenhuma contrapartida bíblica. Ou seja, o que eu tenho a meu favor para esse argumento? Eu tenho a própria Escritura, que você tem diversas orientações para poder estudar ela. Você tem Paulo elogiando o Timóteo, que desde criancinha, né, sabia as Sagradas Letras. E você tem a própria Reforma Protestante. Você vê lá o monge, acho que é monge Lutero, defendendo o livre exame das Escrituras. Não sei se eu respondi, foi isso que você perguntou? Não, tá jóia. É porque, pelo que eu entendi do teu da pergunta, é que, assim, eu acho que é mais ou menos isso, pelo que a pessoa escreveu. Como é que eles assimilaram assim, que a relação pessoal sua com o Fernando, devido ao seu posicionamento e posicionamento dele, deram alguns choques, né? Então as pessoas entendem que vocês vão misturar. Então, por um exemplo, o irmão Josafá não está concordando com a teologia calvinista, ele pretende se aprofundar para estudar e para rebater, e está tudo bem. E pelo Fernando ser calvinista e congregar numa igreja que segue uma linha teológica calvinista, se isso poderia impedir a relação de você de fazer uma live junto, de falar sobre CCB, acho que foi mais ou menos isso que a Catherine quis perguntar. Acho que ficou bem respondido, tá jóia, tá ótimo. Irmão Josafá, o irmão pregou ali a palavra na CCA? Isso, na CCA. O irmão, ao frequentar o podcast do Samuel Trevisan ali, junto com o João Marcos e os outros irmãos ali, em seguida o irmão foi pregar lá. O irmão viu diferenças na CCA, que
outrora o irmão disse que a CCMJ era uma cópia da CCB. A CCA é diferente? Ela pode ser considerada uma seita? Ela é uma igreja bíblica? Como que o irmão vê isso? A CCA de agora, principalmente essa que eu fui, é totalmente diferente da CCB. Ela nem é mais CCB. Totalmente, é liturgia diferente, sabe? Lá tem cantores lá em cima, é totalmente diferente. Eles agora, assim, como eu falei no começo, a CCMJ era uma cópia idêntica da CCB. Obviamente, sendo uma cópia idêntica da CCB, carregando os mesmos vícios. Então, se você declara que a CCB é uma seita, as suas cópias também são. Tá? É a mesma coisa. Então, agora, a CCA, ela não é uma cópia mais, ela é totalmente diferente. Eu até acho que ela ainda não tem uma identidade. Ela ainda está tentando se achar. Ela até porque tem cultos lá que é de um jeito, tem outro culto que é de outro jeito, que é para agradar uma outra ala. Então, ela já não tem muita assim, identidade. Aquele sentimento ou aqueles pensamentos sectários já não estão fazendo mais parte do Samuel Trevisan. Né? Agora, em questão de eu ir lá pregar, eu não sei se isso também tem a ver com a pregar aí com a pergunta, falar, mas você foi lá, ainda que fosse dentro da CCB, se me chamasse, eu ia pregar. Se me chamar num Umbanda, eu vou lá pregar. Hoje vai ter uma festa de Umbanda aqui, a gente quer ouvir uma pregação evangélica. Você vem? Vou. Né? Obviamente que eu não estou lá para participar do culto deles. Eu estou lá a trabalho para levar a pregação do evangelho. Então, às vezes, quando uns recebendo fala, ele criticou a CCA e ele foi lá pregar para lá. Fui mesmo. E se me chamar, vou de novo. E eu vou falar igual eu falei lá, eu vou até na tua seita, como é que eu não vou na CCB? Se me chamar na CCB, eu vou. Se me chamar para pregar lá para os anciãos, eu vou. Porque é isso que o evangelho manda eu fazer. Levar a mensagem a todos os lugares, não importa onde. Existe uma diferença muito grande em eu estar naquele ambiente compactuando com tudo que eles dizem, compactuando com tudo que eles fazem, ou seja, prestando aquele culto solene, de eu estar indo lá a serviço do evangelho. Eu estou indo lá, eu fiquei parado, sentado, esperando minha vez, tá? Respeito, obviamente que não é porque eu não compactuo, que eu vou ser desrespeitoso. Óbvio que eu não vou. Eu comecei a ler a palavra do jeito que eles fazem, né? Encerrei somente até aqui. Amém. Ou seja, eu segui o rito litúrgico deles. Mas o foco aqui como eu falei lá na podcast, quando ele me chamou no ao vivo, vocês viram. Eu vou, mas eu vou para pregar o evangelho. Não, tá ótimo, pode ir. Então eu fui lá. Cheguei lá, preguei o evangelho, preguei a passagem de Jesus e Barrabás, falei que eles eram tudo Barrabás, como eu também sou. Aqui ninguém é o personagem da Bíblia bonzinho, nós somos os bandidos que Jesus morreu por nossa causa. Jesus morreu no lugar de Barrabás, ele morreu no teu lugar também. Você não é o herói da Bíblia, nós não somos o herói da passagem de Deus. Barrabás era o condenado, era ele que tinha que ir para a cruz. E no nosso caso, quem vocês acham que devia ir para a cruz? Quem eram os condenados? Quem são os pecadores? Jesus foi para o nosso lugar. Então, você não é, como eu falei, se você veio hoje aqui ouvir essa pregação achando que vai falar que você é Esther, que você é Mardoqueu, que você é Davi, você é Barrabás. Entendeu? Então, você chegar lá e fazer uma pregação contundente assim, sabe? Está provado só no tipo de pregação que foi feito lá, que eu não fui lá para agradar ninguém, não fui lá para falar, eu fui lá para pregar o evangelho. Isso é evangelho. Tá? Então, sim, irmão, lá não tem mais nada a ver com o CCB. Tá? Eles mudaram totalmente o CCB. Eu acho que em pouco tempo eles vão até mudar a fachada de lá, que o Samuel falou mesmo que estava com vontade de mudar até a fachada de lá, né? Mas não tem mais nada a ver com o CCB. Joia. Irmão, se o irmão vê uma mudança assim na CCA e por um acaso o irmão Samuel Trevisan, os organizadores lá da CCA, né, CCA, convidasse o irmão para poder se membrar lá, para poder aplicar um estudo bíblico, para poder liderar, fazer qualquer coisa lá, porque eu não sei como é que tá a liturgia lá. O irmão faria parte da CCA? Faria. De lá ou de uma outra, se for para ajudar, a agregar, se for, eu acho que seria um trabalho, seria até uma obrigação da minha parte, se eu estou apontando que está errado e as pessoas estão com intenção de fazer o correto para melhorar, eu ia ajudar.
Não tem problema. Como eu já fiz isso, como eu já contei aqui, né? Eu já fiz isso, nenhuma outra dissidente que me chamaram para poder ir lá corrigir, fazer, né? Bom, se bem que eu não sei, tá? Porque eu também estou cansado, né? Eu estou cansado porque isso vai demandar tempo. Mas o que eu quero dizer é que, sim, se eu tendo como é que fala? Saúde, eu tendo tempo, eu tendo força, eu estou para ajudar. Até a CCB, a qualquer outro lugar. A gente quer reformular tudo, você vem aqui ajudar, vamos sentar aí na mesa e a gente vai discutir tudo que vocês vão fazer e eu vou falando aqui o que eu acho que está errado, né? Já ia começar a arrancar esse negócio de revelação de palavra tem que ser preparada, tem que ser pronto, já sabia começar a tirar esse monte de coisa. A gente vai sair de 1920, vamos tirar esses ternos aí, vamos tirar, sabia, ia começar a fazer. Então, é óbvio que eu ia assim, né? Se for para o reino, eu iria, o reino de Deus. Joia. Quando o irmão saiu da última dissidente que o irmão foi apresentado ou convidado para ser ancião, o irmão precisou ou fez uma carta de renúncia ou só... Eu falei para ele, eu não vou fazer carta de renúncia, né? Porque eu não sabia se eu precisasse voltar lá, né? Tudo eu acabei não fazendo e ficou tudo bem, ficou assim por isso mesmo, né? Mas eu me afastei, como eu já falei, né? Eu vi que não ia dar para fazer as mudanças que eu esperava fazer, aplicar as mudanças, ou seja, ainda que manter um pouco da liturgia da CCB, que seria os cânticos, a orquestra, mas o restante todo teria uma mudança boa, e era boa mudança, né? A gente ia dar mais autoridade para a igreja, né? Como eu já falei aqui, eu não vou repetir, né? E mais autoridade para a igreja e menos capa preta poncião, pregação expositiva e por diante. Irmão Josafá, o irmão sabe que após o irmão se manifestar ou se posicionar contra as crenças ou a teologia calvinista em muitos dos seus pontos, o irmão sabe que o irmão recebeu ou está recebendo e vai continuar recebendo uma chuva de críticas. Isso não é novidade para o irmão, né? Mas eu espero que o irmão entenda que essas críticas, essas ofensas, vêm da galera que tem o coração voltado a Calvino, ok? Eu, como já falei para o irmão já sabe, eu entendo que há mais coerência no calvinismo. Eu, Henrique, estou falando por mim. Então, eu não me ofendo quando alguém está debatendo calvinismo, arminianismo, porque o meu coração não está naquelas coisas. Muito. Né? Desde que a pessoa não negue Jesus como seu salvador, não fica falando heresia, não fica inventando coisa da cabeça, para mim tá tranquilo. Tá? Que isso fique claro aqui, registrado, que eu, Henrique, sou calvinista. Eu convidei o irmão Josafá para vir para a live. Por quê? Porque eu queria polemizar? Não. Simplesmente porque eu enxergo ele como meu irmão em Cristo Jesus. Entendo que ele está fazendo um trabalho agora voltado ao extremismo do calvinismo. E eu não me ofendi. Até porque o irmão não se dirigiu a mim. A gente nunca fez uma live junto. O irmão... Então, para mim, isso é indiferente. Né? Agora, eu ia ficar muito chateado se o irmão entrasse aqui na live e falasse, não, todos os calvinistas tem que colocar tudo no mesmo balaio, e aí não, aí é sacanagem, aí não tem como, né? Então, eu acho que, assim, Josafá, as pessoas estão um pouco mal acostumadas, né, a se apegar em certas coisas, porque parece que parece brincadeira, né? As pessoas saíram da CCB, mas parece que a CCB não saiu delas. Quando eu falo isso na questão da idolatria. Eu, Henrique, em hipótese nenhuma, jamais eu vou colocar Armínio, Calvino e essas coisas acima de Jesus, acima do Evangelho. Não tem como para mim. Então, em hipótese nenhuma, eu posso também aceitar ou ser conivente quando um camarada vai numa live igual o pastor lá foi e falou, os armenianos, não, eles são inimigos de Cristo. Cara, isso é triste eu ver isso aí. Né? E eu também entendo que no meio dos armenianos existem os camaradas que são bem excessivos também. E eu gostaria muito de um dia poder ver uma live de um camarada desse lá no seu canal. Porque aí o irmão vai conseguir fazer o comparativo, né? Porque na cabeça do pessoal é assim, não, o Josafá tá só descendo um chicote nos calvinistas,
né? Porque ele está chateado, porque ele não vai participar lá É nada. da conferência, então ele vai descer o chicote dos calvinistas, sem contar que o movimento calvinista, os extremistas, estão enxergando as suas críticas, os seus apontamentos, como algo que fosse abalar as críticas. Porque o irmão, assim como o irmão do Amaral, como é o nome dele? Do Amaral? Jair do Amaral, o doutor Ricardo Adam, que são pessoas que estão que são críticos há muito tempo em prol de CCB, então as pessoas já acostumaram a ver pessoas assim, do seu perfil, a só falar de CCB. Então, é assim, você está na CCB, o CCB é uma seita, sai da CCB e vai para uma igreja bíblica. Pelo que eu entendi na outra live, o irmão disse que indicou pessoas para igrejas reformadas com a tendência de teologia calvinista, porque era melhor que no momento. Era melhor que no momento. O irmão não se preocupou com questão de Calvino e Armínio. É uma igreja bíblica, tem uma pregação expositiva, o pastor lá é coerente, lá não tem misticismo, não tem heresia. Vai para lá. Também. Ok? Aí, agora que o irmão veio a público e está apontando, no meu ver, né, os excessos do calvinismo, tem uma galera que já se manifestou, né? Bom, eu acredito no seguinte: todas as ideias são válidas. Nenhum trabalho é em vão. Se o irmão percebeu que tem excessos e está fazendo críticas com esses excessos, ou dizendo assim, gente, ó, você saiu da CCB é uma seita, e lá você tinha o coração voltado à CCB. Ninguém podia falar de CCB que você se magoava. E agora vocês vão para a igreja que vocês titulam reformada, com teologia calvinista, ou armeniana, não sei, e lá o coração de vocês está voltado no armênio e no calvínio, vocês não entenderam nada de evangelho. O que você está falando, irmão, eu já falei aqui, se doeu, é porque seu coração está lá. Só dói aonde o seu coração está. Quando o camarada fala mal do Corinthians e o corintiano fica irritado e vai para cima para bater, é porque ele está com o coração no Corinthians. Já virou idolatria. Isso não pode. Sabe? É igual que você falou. Se falar mal ali do calvinismo, você vê um vídeo, alguém está falando e você não liga, você não está com o coração naquilo. Sim, você acredita naquela linha teológica, tudo mais, mas quando começa a mexer com as suas emoções, irmão, é um mau sinal, é que você está com o coração naquilo. Nós devemos amar justo. Até porque a gente não pode ser hipócrita. Vamos supor, quando o irmão começou a fazer críticas para a CCB, o irmão, o canal do irmão, o trabalho que o irmão estava fazendo criticando a CCB, te gerou alguns prejuízos, processos, difamações, calúnias, ameaças. Aí essa galera, que era os hiper calvinistas, estavam todo mundo aplaudindo. Pô, Josafá tá falando contra a CCB, Josafá, continua falando da CCB e manda os irmãos vir para as igrejas reformadas, que são as melhores. Então criou-se essa ideia que é assim: eu saí da CCB, então eu sou obrigado a congregar numa igreja reformada porque é a melhor. Por que eu falo isso, irmão? Porque de vez em quando eles me mandam aqui de pergunta, irmão, qual que é a igreja mais correta? Gente, não existe qualquer igreja mais certa, a igreja mais correta, poxa. Eu entendo que existem seitas, existem igrejas que são saudáveis e tem igrejas que são, sabe, não tem condição. Se você congrega numa igreja que tem estudo bíblico, que a suficiência de Jesus Cristo lá tá sempre na evidência, que não tem misticismo, não tem uma idolatria com o tempo, não tem essas coisas, mas é uma igreja às vezes simples, que não tem tanto nome aí no mercado, aí, vamos dizer assim, mas é uma igreja que é voltada para o estudo da Escritura, para o Evangelho. Congrega nela, vai. É perto da sua casa. Um exemplo, para mim poder sair daqui para ir para uma igreja reformada, é muito longe da minha casa. É muito longe. Aí eu vou desprezar uma igreja boa de congregar, uma igreja boa de frequentar, porque eu me vejo na necessidade de ir urgentemente para uma igreja reformada, muito distante da minha casa. Não tem condição. Não tem condição. O irmão quer fazer...
Tá tarde já. Precisa amanhã acordar bastante cedo, né? Acho que já deu para falar bastante coisa. Muito boa, foi muito boa. Irmão, antes de encerrar a live, eu gostaria que o irmão quer mandar algum recado para alguém, o irmão quer mandar um abraço, um recado para alguém, ou quer fazer algum comentário, o irmão tá. Eu queria mandar um abraço para minha avó, pro meu avô, minha mãe, meus. Tô brincando, né? Aqueles programas de TV, né? De auditório. Quero mandar um abraço, eu quero mandar um abraço pro meu avô, pro meu pai, pra minha mãe. Tô brincando. Não, é isso aí. Eu quero dizer que eu gosto muito aí do seu perfil, né? Eu não sei se é um canal, aqui é um canal, né? Não sei, eu gosto. Você acha que tem no seu jeito de ser um jeito cômico, cara, engraçado, muito bom, da hora. Os comentários que você faz, básico, né? Teve um que eu não aguentei, foi o que eu mais ri. Aí foi quando eu comecei a te seguir. Você estava analisando a irmã que mandou uma pergunta sobre a CB, era a graça de Deus, eu acho. A graça, CB é a graça. Irmã. Se eu não me engano, foi o do filho pródigo. Filho pródigo, acho que foi isso, eu não lembro. Rapaz, irmão, olha, às vezes eu me limito, eu tô começando a me limitar de colocar. Porque assim, o Instagram te dá a opção de você colocar a caixinha de perguntas livre, o público pergunta livremente. E também tem a opção de você, antes de colocar a caixinha de pergunta, você coloca, por exemplo, eu quero falar de calvinismo. Já tem um nicho, já tem um assunto, então eu só vou responder perguntas daquilo. Quando eu estava inventando de deixar livre, irmão, que os CCBanos começaram a vir aqui me ameaçar, irmão, olha, é terrível, porque se eu fosse postar tudo que eles falam aqui, sabe, não ia caber de conteúdo. Aí foi quando essa pessoa me fez essa dádiva aí de falar que eu era o filho pródigo. E tem umas pessoas da CCB que já mandam mais umas perguntas engraçadas. E eu sou muito. Eu não sei me expressar muito bem, eu sou muito sincero no meu jeito de expressar. Eu fico indignado, às vezes, com as perguntas que eles fazem. E Bíblia que é bom nada, mas fazer perguntinha besta, engraçada, filho, é com CCBano mesmo. Todas as perguntas bíblicas e teológicas que perguntaram nessa página aqui não foram CCBanos. Não foi, ele não tem condição. Lá no seminário teológico onde eu estudo, irmão Josafá, no primeiro dia, né, tem a opção de você se apresentar, falar de que igreja que você é e tal, irmão. Aí teve uma hora que o professor perguntou assim, tem alguém que veio de seita? Aí eu olhei pro lado assim, olhei pro outro. Ninguém falou nada. E depois, fazendo amizade com a turma ali, que são mais de 70 alunos, eu percebi que não tem um CCBano lá. Só tem eu de ex-CCBano. Só você. Só eu de ex-CCBano. O resto, tudo de igreja aí, que estão se encaminhando. Irmão Josafá, obrigado por ter aceitado o convite. Eu quero que Deus te abençoe. Quero dizer que eu admiro o trabalho crítico do irmão. Às vezes eu posso não concordar com alguma coisa, ainda mais agora com o seu posicionamento pró-calvinista, né? Por eu ser calvinista, mas é como eu já tinha falado antes. Eu convivo muito bem no meio dos armenianos, dos calvinistas. Eu não sou universalista, não é isso, mas eu sou um cara que eu sei respeitar as pessoas. E eu fiquei muito feliz do irmão ter vindo aqui, aceitado o convite. Agradeço aos irmãos que participaram da outra e dessa live também. Eu espero que seja benéfico, né, essa live. E depois eu vou fazer os recortes, vou marcar o irmão, se o irmão quiser também fazer os recortes, aí fica à vontade, né? E tomara que nenhum CCBano pegue nenhuma fala aqui, distorce, depois sai aí mostrando, porque vai ficar feio, porque eu vou mostrar. Vou ter que reagir o vídeo, aí não tem jeito, né? Não, mas é normal, gente. Não esquenta a cabeça, eu já tô acostumado, cara, entendeu? Se eu nem consigo rebater tudo, porque estão praticamente falando de mim em todo lugar, rapaz. Todo mundo, muita gente, eu não consigo nem mais me defender. Ultimamente o irmão tá sendo assunto na internet. Todos os canais, enfim, não tem jeito. Mas faz parte, né? Tudo é uma fase também, logo isso passa. E a gente tem o nosso trabalho. Cada um tem um perfil, né? O irmão tem um perfil mais crítico lá no seu canal. Aqui eu tento usar um pouco mais de sátira junto com o Juninho. Mas é tudo em prol do evangelho, para as pessoas entenderem. E não estamos aqui para ganhar dinheiro, para ganhar seguidores. Aí eu não ligo para essas coisas, irmão.
para dinheiro, para seguidores. Para mim, se eu conseguir alcançar um CCBano ali, como já tenho alcançado vários, graças a Deus, para mim tá ótimo. Para mim já tá perfeito. Eu ligo um pouquinho só pro dinheiro, né? Não é muito, mas Faz parte, né? Irmão, Deus abençoe, viu? Tamo junto. Valeu, irmão. Eu que agradeço, tá, por você ter me convidado. Eu falo mesmo de verdade. Fiquei feliz quando você me convidou. Eu falei, eu vou sim, vamos lá, vamos bater um papo. Pessoal, um abraço para todos vocês que estão aqui no canal do Rick, né? É um ótimo canal, recomendo que vocês continuem aqui, né? E torcendo aí, né? Para eu, quando Deus tocar no seu coração, irmão, eu volto aqui de novo. Volta. Eu tô pretendendo fazer depois no meu canal do YouTube, porque o canal é pequeno, então fica ruim para fazer live lá. Embora lá no YouTube é melhor para fazer live, para receber mais convidados, ver comentário. Dificilmente você consegue fazer menos de 1 hora. Então o YouTube te dá essa estrutura. Mas como a gente está começando a engatinhar, né? Cada um vai faz aquilo que pode, né? Do jeito que dá. Então, Deus abençoe. Para mim sair aqui é só apertar no xizinho ali? É isso, né? Só finalizar aí. Eu vou finalizar aqui. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso aí. Essa foi a live com o nosso irmão Josafá. Bom, foi muito educado aqui com a gente. Não deu para poder estar respondendo os comentários de vocês, né? Porque eu tinha que prestar atenção nas falas do irmão Josafá. Mas eu acredito que foi uma boa live, tanto essa como a outra que caiu também. Vou ver se eu consigo recuperar alguma coisa da outra também, tá bom? Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus, viu? Tamo junto.